Então fica comigo nesta live, porque eu quero apresentar para você 3 passagens bíblicas que vão fortalecer muito a sua fé. Porque de primeira mão, eu já quero avisar você, será necessário você ter paciência para você poder receber o milagre que você quer. É claro que para toda regra existe uma exceção. Existem milagres que praticamente são imediatos, mas existem milagres que é necessário você esperar. Então vamos para o texto. Eu quero te apresentar esta passagem bíblica e eu tenho certeza que após esta live, a sua fé será o suficiente para você poder entrar e receber o seu milagre, e vai ser certeza. Então fica comigo na live, aproveite a mensagem e cresça, de maneira em que você possa ser muito edificado ou edificada. Vamos lá? Ora, havia em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. É João capítulo 5, versículo 2. O 3. Neste lugar havia uma multidão imensa de coxos, cegos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. E o primeiro que ali descia era curado de toda e qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e ele padecia de uma doença, e essa doença era uma paralisia. Olha só que interessante isso aqui. Então, este homem, vendo a Jesus, e Jesus vendo este homem deitado, e sabendo que ele estava assim havia muito tempo, disse para ele: você quer ficar curado? Mas ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me lance no tanque. Quando eu vou descendo, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Observa. O intuito de eu estar apresentando esta live é que quem não precisa de um milagre, gente, na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual, dentro da empresa, no seu negócio, no seu empreendimento, quem não gostaria da ajuda de Deus? Quem não quer Deus agindo em seu favor? Então você precisa de um milagre? Precisa de um milagre? Então acompanhe esta live e seja muito edificado. O paralítico do tanque de Betesda, que é o primeiro texto, há mais 2 que eu vou apresentar para vocês, e sua fé será fortalecida, porque você vai aprender por que é necessário esperar. Observe, o paralítico, ele estava há 38 anos nesta situação. E detalhe, você vai precisar muito desta informação. Eles não precisaram pagar por absolutamente nada. Eles receberam gratuitamente o seu milagre. Eles não ofertaram, não contribuíram. Eles receberam o milagre através da sua fé, gratuitamente. O que é de extrema relevância é o seguinte: primeiro, eu quero que você memorize isto. Primeiro, é necessário que você entenda:
Primeiro, ele está nesta situação havia 38 anos. Gente, isso aqui não é brincadeira não. 38 anos nesta situação. O Senhor Jesus sabia que ele estava nessa situação há 38 anos. Esta é uma lição de persistência, de perseverança para nós. A gente às vezes não quer esperar 38 dias. Nós não queremos porque não é da nossa natureza. Ninguém gosta de esperar, gente. Mas vamos aprender com este homem paralítico. 38 anos ele estava nesta situação. É muito tempo. Você concorda comigo que é muito tempo? 38 anos deitado numa cama fétida, comia certamente daquilo que davam para ele, mas Jesus sabia que a condição dele era muito difícil. E detalhe, gente, observa, ele está no lugar que acontece milagre. Ele tinha de fato visto muita gente receber. Ele tinha esperança. Um dia eu vou entrar neste tanque. A primeira coisa que nós devemos aprender com ele é a perseverança, é a persistência. Ele foi perseverante, ele foi persistente. E a segunda coisa que devemos aprender com ele é que ele tinha esperança, gente. Ele acreditava, um dia vai chegar a minha vez. Um dia eu vou entrar nesse tanque. Um dia eu vou conseguir. Talvez você que está aqui nesta live, você está dizendo isto há tempos. Um dia minha vida vai dar uma guinada. Um dia eu vou prosperar. Um dia eu vou alcançar meus sonhos. Eu vou me formar, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo e todas as pessoas que não acreditam verão. Talvez seja essa a sua condição. Então observa que este homem, ele tinha esperança quando ele ia entrando no tanque. Outro entrava antes dele. Olha, observa. Ele era paralítico. Logo, quem tinha uma das mãos mirradas ia correndo e pum! Pulava dentro do tanque e saía curado. Ele voltava se arrastando na fé. Um dia eu vou conseguir também. E ele não desanimou, ele não desistiu. Ele perseverou e foi em frente. Gente, isso aqui é interessantíssimo. Ele não parou em hipótese alguma, ele continuou. Isto aqui é muito forte. João capítulo 5, versículo 1 ao 9, descreve os atos excepcionais e de fé deste homem que há 38 anos padecia dessa paralisia. Mas o Senhor Jesus chegou até ele e disse, quer ficar curado? Ele pensou, graças a Deus, chegou alguém, um socorro. E ele diz a Jesus, com a intenção de que quando a água fosse agitada, Jesus de Nazaré ajudasse ele a chegar ao tanque. Por isso ele diz, não tenho ninguém que me leve a água quando ela é agitada. Mas Jesus disse, eu estou perguntando se você quer ser curado. E ele disse, quero. Então Jesus disse, acabou a espera. Acabou o sofrimento. Acabou a dificuldade. Já era esse estado. Hoje eu ponho um ponto final. Para você, a vida de paralítico termina agora. Levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa.
ele levantou imediatamente, sentindo as pernas, ficou de pé, deu um salto, e Jesus sabia que logo muita gente iria correr para receber também o milagre. O homem pegou a cama e foi embora. E naquele dia, a vida de paralítico acabou. A vida de viver mendigando acabou. Então acredite, por mais que passe tempos, que venha décadas, não importa quanto tempo você tenha que esperar, mas não desista do teu milagre. Acredite, Jesus virá e vai restaurar tudo e você será abençoado. Versículo-chave é João capítulo de número 5, versículo 8, que diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ensinamento poderoso. Jesus rompe barreiras de longa espera na vida e transforma tudo novo. Que Deus faça assim na sua vida. Olha, eu tenho aqui uma segunda passagem. Essa segunda passagem fala em Marcos capítulo 5. É Marcos capítulo 5 e versículo 25 ao 34. Esta passagem bíblica fala diretamente com as mulheres. Então você que é mulher e está nesta live, ouça esta palavra. A Bíblia fala que uma mulher muito rica, ela de repente notou no seu fluxo que ela estava tendo dificuldades. Começou a prolongar mais do que era de costume. E ela notou que aquilo era o princípio de uma hemorragia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, do verso 25 em diante, que ela já estava nesse estado há 12 anos. Gente, é muito tempo. Mas olha como estas pessoas são de fé. Como elas são determinadas. Esta mulher começou a gastar na medicina. Ela procurou médicos renomados, médicos que já tinham ministrado curas na vida de tantas outras pessoas. Então ela procura os médicos e a sua finança vai sendo diminuída. Ela vai perdendo os recursos. Ela vai perdendo dinheiro. E enquanto tinha dinheiro, tinha médico. Na hora que o dinheiro acabou, acabaram-se os médicos. Acabaram as visitas. Ela ficou sozinha, sem festa, sem convite, sem parentes. Ninguém apoiou aquela mulher. Afinal, o processo que ela estava submetida era de 12 anos naquele estado. Ela estava pálida, estava magra, desnutrida, suja. E ela teve a feliz notícia. Eita glória! Jesus está passando. Ela pensou consigo: eu conheço a lei do meu Deus. E a lei diz que quando uma mulher está impura, ela não pode ir para o meio da multidão. Ela não pode tocar nas pessoas, porque em quem ela toca, impuro fica. Mas ela diz: não tenho dinheiro, não tenho médico, não tenho ninguém para me socorrer. Se ficar, morrerei. Se eu tocar em alguém, serei apedrejada. Não tenho o que fazer. Então ela diz consigo: eu vou até Jesus. Se eu for apedrejada, serei apedrejada. Mas vai que eu recebo o milagre. Vou fazer o seguinte: não vou tocar nele, para não deixá-lo impuro. Jesus é um homem muito importante. E ninguém vai nem saber que eu toquei. Porque tão somente vou tocar na orla da sua veste. E eu tenho certeza que é o suficiente para me ser curada. Então a mulher disse:
tocarei na orla da sua veste. E lá vai ela no meio da multidão se arrastando. Quando ela toca na veste de Jesus, Jesus para, olha em volta e diz aos seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos dizem: mestre, a pergunta é complexa, porque a multidão te aperta. Jesus disse: não, alguém me tocou de maneira diferenciada. A fé no seu toque, a diferença no seu toque, o toque dessa pessoa é especial. E eu senti que de mim saiu virtude. Jesus olha em volta e percebe: eita, ele olha uma mulher olhando para seus braços, para sua mão, e vendo a recuperação de sua pele instantaneamente. A mulher que outrora estava pálida, agora sua pele está corada. Ela olha e diz, sentindo o poder da cura: certamente sarei, certamente fui curada. Jesus olha para ela e diz assim: você tocou nas minhas vestes? E ela diz: mestre, eu não queria te incomodar. A minha intenção não era tocá-lo, incomodá-lo. Eu só queria ser curada. Há 12 anos padeço de uma hemorragia. Não houve médico que me curasse. Mas eu toquei apenas na orla da tua veste. E como podes ver, estou completamente curada. E Jesus disse: filha, a tua fé te curou e te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Versículo chave é João, ou melhor, Marcos capítulo 5, versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo 34. É a palavra-chave. O versículo-chave que diz: filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada, completamente curada deste teu mal. E aí me diga, o que você já achou? O que é mais poderoso aqui? João capítulo 5 ou Marcos capítulo 5? Porque estas duas passagens, elas são poderosíssimas. Um tinha 38 anos esperando, era um homem. A outra tinha 12 anos esperando. O que há em comum é que eles foram curados pela mesma pessoa, Jesus de Nazaré. Ah, pastor, mas Jesus fazia isso? Era antes, nos tempos bíblicos. Agora ele não faz mais, pois eu te apresento o versículo que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Para finalizar, agora eu tenho Bartimeu o cego. Esta passagem está em Marcos capítulo 10. É do capítulo 10 e do verso 46 ao 52. E você já conhece esta passagem? Diz o seguinte: havia um homem chamado Bartimeu. A situação deste homem era terrível. Nós não sabemos, porque a Bíblia não diz quantos anos ele estava mendigando e quantos anos ele estava cego, mas era cego e tinha o ofício de mendigo. Que ofício, hein? Vivia pedindo. Gente, se tem uma coisa que nós devemos concordar, é que a vida de mendigo não é vida para ninguém. É uma vida terrível. As pessoas ignoram,
as pessoas cospem, as pessoas dão sobras, as pessoas atiram lixo, as pessoas zombam, as pessoas têm até quem diga, bem feito, deve ter cometido um pecado terrível, por isso está sendo castigado. É ou não é? As pessoas às vezes não têm misericórdia, mas Jesus ia passando perto de Bartimeu. Ele ouviu a gritaria, porque ele era cego, mas não era surdo. E a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então ele ouviu que Jesus passava e ele creu. Eu nunca mais serei cego. Eu nunca mais serei mendigo. Eu nunca mais vou mendigar. Porque a partir de hoje, minha história muda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar. E no meio da multidão, tem estes que eu disse a você. Estes malvados chegavam e diziam, cala a boca, cego. Tu acha que Jesus vai ter tempo para ti? Olha a multidão que está aqui. Tu não pode ver, não é? Há uma multidão aqui. Se sobrar, ele te dá, mendigo. Mas ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, deu meia volta e disse, quem é que está me chamando? Quem é? Senhor, esta multidão está te chamando. Não, existe alguém me chamando diferente. Senhor, é aquele que está te chamando de filho de Davi, esse mesmo. Tragam ele até mim. E quando trouxeram o homem, era cego, estava sujo, estava fedorento, estava tentando apalpar, talvez com um cajado, uma vara de apoio na mão. E alguém disse, não precisa ir mais, ele já está aí. E Jesus olhou para ele e disse, você me chamou do quê? E ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, olha, tu pode até ser cego fisicamente, mas tu enxerga espiritualmente, porque estás vendo aquilo que muitos que dizem ver não enxergam. Agora serás curado. Vê, a tua fé te salvou. Há um verso chave, Marcos capítulo 10, versículo de número 52. Jesus disse, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E os olhos de Bartimeu, outrora cego, fora completamente restituída a visão. E ele viu a face adorada do Filho de Davi, o Filho do Deus eterno, e saiu saltando e cantando e dando a Deus a vida de mendigo, a vida de cego, cegueira, nunca mais para Bartimeu. Agora eu preciso que você estenda a tua mão. Se há verdade nestes textos bíblicos, e se isto de fato aconteceu, Jesus de Nazaré, o mesmo Jesus, vai fazer na tua vida. Então receba a tua cura, receba o teu milagre, seja restaurado agora a tua visão, seja restaurada a tua condição,
seja restaurada a tua fé, seja restaurado as tuas finanças. Creia e receba em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus em Cristo te abençoe. Receba esta palavra e creia tão somente em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado por